Pronto. Então vamos lá. E hoje a gente vai estar aqui com um convidado mais especial, uma profissão que vai ser muito interessante a gente entender, aprender e conversar, trocar várias ideias. Eu vou estar aqui como leigo nessa área e fazer perguntas numa linguagem mais popular para todos também entender. Então, por favor, Wellington, o nosso profissional de hoje, Bom. pode chegar. Vender. Que prazer estar aqui nesse podcast com você, né? Sim. Que quero agradecer pelo convite de você ter me convidado para participar do meu primeiro podcast, né? Então, isso vai ser especial, vai ser muito importante pra gente entender essa área da psicanálise, né, que fala. Psicanálise. Então, vamos começar pelo básico primeiramente, vamos começar da parte, em vez de falar da profissão, falar do senhor profissional. Quem é o Wellington? Wellington o quê? O Wellington Luiz. O Wellington Luiz. Então, pra lá, se apresente pra gente, por favor. Nome completo, idade, natural de onde, por favor. Olá, pessoal. Eu me chamo Wellington Luiz, né? Lima Caldeira, sou psicanalista e já trabalho nesse um bom tempo. Eu gosto muito assim de ajudar pessoas, principalmente até conversei com DEPs, que eu gosto muito de atender, principalmente pessoas que sofrem com transtorno religioso. Muitas pessoas que muitas vezes precisam se ressignificar na sua vida, em todas as áreas. Legal. E sobre a questão da psicanalista, o que é essa área? Qual é a atuação dela? Explica aí pra gente, já indo direto. Olha, Denis, a área psicanalista, ela aborda muito da gente buscar despertar na pessoa aquelas lembranças que estão antigas. Por cada pessoa, ela carrega dentro de si um trauma que ela sofreu quando era criança, muitas vezes. E aquilo ali começa a corroer a pessoa, principalmente quando a pessoa está adulta. Porém, a pessoa é adulta, porém, ela é uma criança interior ferida. Então, na terapia, a gente consegue o quê? Conversar com as pessoas e fazê-las lembrarem de algo que aconteceu com elas, que elas não teve a oportunidade de se abrir com alguém. A gente vai analisando nos dias de hoje quantas crianças que elas foram abusadas quando eram crianças, adultos, né, hoje, e ela carrega aquele trauma, com medo de falar que era alguém próximo da família, escondeu aquele segredo dentro dela. Agora você imagina como que está esse adulto hoje? Se aquela criança interior está ferida, está machucada. Então a psicanálise é uma coisa tão maravilhosa que eu sou assim, tão apaixonado, porque cada vez que eu atendo um paciente, eu estou me conhecendo mais. Quer dizer, eu estou ajudando uma pessoa e eu também estou me ressignificando, estou me conhecendo. Então assim, a gente vê que quando a pessoa começa a colocar para fora aquilo que está no interior dela, ali começa a cura. Porque o psicanalista, ele não pode de forma alguma receitar medicamento. Então a psicanálise é a cura pela fala. Então pera aí que a gente vai pontuar essas coisas aí. Antes da gente falar dessa questão, eu gostei dessa questão, não sabia. O psicanalista não pode passar um medicamento. Não. Vou deixar isso marcado. Vou até pedir, ô Agatha, por favor, pega os dois copinhos, o preto e o branco, enche de água pra gente com gelo. Eu até esqueci de colocar aqui pra gente, que a gente vai conversar. Passa o Big a cores, ganhar o Big a cores. Minha esposa vai trazer aí. Deixa eu só organizar certinho aqui, ó, a câmera dele. Então vamos lá. Eu vou puxar, vou pegar e vou voltar um pouquinho pro senhor. Na questão de uma área que o senhor está apaixonado. Apaixonado. É isso que eu principalmente quero, trazendo pessoas autônomas, tem o seu trabalho e vão contar da sua experiência. Como o senhor chegou nessa parte, nessa profissão? E como o senhor conheceu a psicanálise? Olha, Liz, eu estava passando por um momento muito traumático, de muitos traumas. E naquele período da pandemia, eu comecei a acompanhar muitas lives, né? Aí tinha
vamos que fazer uma live 6 horas da manhã. Aí ele levou uma psicanalista. Aí eu vi a entrevista dela na live e fiquei assim, maravilhado. Nessa época, vou interromper, nessa época da pandemia, eu não trabalhava com isso. Não era psicanalista. Tá bom, pera aí, só o copinho aqui, ó. Pode deixar o copo aqui embaixo, ó. Precisamos pode estourar. Nossa, Esqueci desse importante detalhe. tudo é natural, né? Quem sabe vai dar outro. Exatamente. Vamos lá. Continuando. Tava na época da pandemia, Isso. passando por questões Emocionais, né? emocionais. Aí o rapaz que fazia a live fez um desafio para ela começar a fazer live 5 horas da manhã. Pra acompanhar, participar da live. Participar da live, porque ela não tinha aquele costume de fazer live. Aí eu comecei, Denis, a acompanhar. Acordava 4 e pouca da manhã para acompanhar a live. Aí quando ela começava a live e começava a dar os exemplos, eu comecei a me conhecer. Aí eu comecei a chorar. Tipo assim, eu nunca havia chorado tanto. Tanto é que até minha esposa ficou até surpreendida na hora que até minha esposa acordou, assim, assustada. O que aconteceu? Porque aconteceu uma coisa tão boa dentro de mim. Mas já assistia sozinho? Sozinho. Aí depois que a minha esposa começou a ver que aquilo estava me fazendo tão bem, que era uma terapia. Você imagina, né? No auge daquela pandemia, eu acompanhando aquela live, aquilo estava sendo uma terapia para mim. Porque a gente não estava podendo em lugar nenhum, né? A gente estava ficando preso dentro de casa. As luzes do lockdown. Exatamente. Então, aí ela começava a dar o exemplo, pegava os bonecos, colocava na gangorra, e aquilo ali começou a mexer com a minha criança interior. Aí eu comecei a me reencontrar, comecei a me resignificar. Eu falei, gente, como que isso está me fazendo bem? E eu ia pro trabalho naquela época, e assim, leve, tranquilo. E eu sou muito grato à psicanálise, porque foi onde que eu consegui colocar as coisas que estavam desorganizadas dentro de mim em ordem. Então isso fez uma total diferença na minha vida. Porque a gente vive num mundo hoje que muitas pessoas, elas não têm controle das suas emoções. Olha quantas pessoas que estão vivendo estressadas. No trabalho, dentro de casa. E essas pessoas estão nesse ambiente, por dentro de casa. Um casamento está frustrado. No trabalho é pressão do patrão. A pessoa pega o carro para dirigir. Olha o transtorno que ela causa no trânsito. Porque um problema que começa numa área pode se estender para os outros, se não for tratado. É como se fosse uma doença no corpo. Né? Então, muitas vezes, umas coisas, por exemplo, até passar no parque, até pegar o cachorrinho, coitado do cachorrinho. Porque nesse período de tecnologia, entre aspas, tá? Não é todos não. Não interpreta mal não, não é todos não. Tem gente que não liga, os cachorrinhos tá lá semanas, meses, sem sair de casa. Por que não dá uma volta? O pai e a mãe saem com as crianças. Talvez vai gastar meia hora ou menos, não sei. A distância, mas olha porque isso faz uma diferença. A presença dos pais. Talvez muitos pais, né, daqui a pouco a gente pode entrar em outros assuntos, acham que ficar dando presente caro, celular caro para a criança tá fazendo bem. Claro! Quando o celular é melhor, cada vez melhor, maravilhoso. Mas muitas vezes não é ficar dando presente caro. Muitas vezes o que o seu filho quer, você que é pai, você que é mãe, quer a proximidade, quer mais atenção, mais carinho. Muitas crianças estão assim. Por isso que muitas pessoas hoje não conseguem conversar, porque muitas vezes não tira tempo, não tem tempo. Toda vez que talvez o filho quer falar o que aconteceu na escola com os pais, o pai é ocupado. O pai muitas vezes está trancado lá no parque, trabalhando como office, não tem nada contra, mas eu acho que tem que ter tempo, né? Separar tempo. Mesmo que é um pouquinho daquele tempo, mesmo que esteja 10, 15 minutos, você conversou com o seu filho sempre vai ser grato. Nessa linha aí que a gente está decorrendo,
escorrendo quando começou a estudar, a fazer a preparação para essa profissão? Ô Denis, eu tenho conselho de fazer essa pergunta. Eu estava trabalhando ainda, né? Trabalhando de motorista de aplicativo. E o que acontece? Muitas pessoas entravam dentro do carro e as pessoas começavam a desabafar. Isso é legal. E a pessoa nem me conhecia. E eu também nem conhecia a pessoa, porque a cidade é grande, né? Talvez um ou outro a gente acaba conhecendo. Né? Igual tinha uma conhecida que tinha mais de 20 anos que eu não conhecia ela. Não tinha visto ela, ela era menor, era pequena. Aí foi semana passada, ela tinha olhado a foto assim, não conheço esse cara. Aí foi, é você, falou, sou eu mesmo, beleza. Tinha mais de 20 anos, vocês veem que então, tem pessoas que têm uma boa memória, né? Então, as pessoas estavam entrando dentro do carro e as pessoas começavam a desabafar. Começava a abrir o coração. Aí as pessoas falavam assim, eu não sei por que eu tô me abrindo por você. E muitas vezes eu não tava nem... muitas eu desejava bom dia, boa tarde, boa noite, olha, o tempo está frio, tá aqui. Sempre aqueles comentários. Aí a pessoa começava, do nada a pessoa começava a se abrir. Aí o mais legal deles é que se tu tinha um livro, acho que todo mundo deveria ler. Não importa o credo religioso da pessoa. Esse livro, quando eu vi um palestrante falando dele, eu falei, esse livro, só pelo nome, ame como se nunca tivesse lido. Olha o nome, ame como se nunca tivesse sido ferido. Aí fica aí uma dica, uma maior sugestão. Uma sugestão do nosso psicanalista Wellington. Ame como se nunca tivesse sido ferido. E as pessoas, como eu... Autor, lembra o nome do autor? Jezerek Franklin. Aí... Não, dá uma palhinha desse livro aí, falou. Não, esse livro é um livro assim muito profundo, porque você começa a ler ele e você vê o quanto que é importante a gente perdoar. Você vê que tem pessoas que ela está presa naquela, sabe aquela criança que sofreu tantos traumas deles, tanto trauma. Muitas vezes eu cheguei a ver um caso, a filha chegou em casa, a menina tinha aproximadamente de 9, 10 anos de idade e viu o próprio pai abusando da sua própria mãe e o pai estava bêbado. Olha para você ver. E ela falou, isso não sai da minha cabeça. Quer dizer, ela já tem mais de 30 anos de idade e ela fala que isso não sai do consciente dela. E ela casou, olha você ver que situação. E o casamento dela começou a ir de mal a pior, porque ela começou a lembrar de quando ela sofria aquelas situações com o padrasto. Então, quer dizer, até afetou o casamento dela. E isso não é um caso isolado. São muitos casos, várias histórias parecidas que acontecem assim. E muitas vezes, uma pessoa fazendo a terapia, Denis, aquilo ali já vai ajudar tanta pessoa que a pessoa ela vai começar a controlar as suas emoções, saber coisas que ela tem que ressignificar, ela tem que deixar para trás, não ficar presa, porque tem gente que ela continua olhando no retrovisor. Ela tá no presente, mas ela toda hora fica olhando pro retrovisor. A vida dela só fica olhando pro retrovisor, olhando para trás. E a gente não pode mais ficar olhando para trás. A pessoa tem que olhar para frente, ela tem que seguir a nova estação da vida dela. E tem gente que ela tá presa, ela tá numa jaula, ela tá dentro de uma prisão, é uma prisão. Que ela guarda o rancor, algo dentro dela, que talvez ela fala assim, eu não consigo perdoar, eu não vou perdoar, fulano não merece o meu perdão. A gente sabe que muitas vezes, dependendo do que a pessoa passou deles, a gente entende, a gente compreende muitas vezes, porque a gente não tá na pele daquela pessoa. Que é difícil, que tem um trauma, tem os sentimentos, tem as memórias, e tem a dor que a pessoa sentiu e também sente, a régua. Então, é algo que a pessoa tem que entender o seguinte, que se ela ficar com aquilo dentro dela, quem vai ser mal prejudicada vai ser ela. Então ela tem que, naquele momento, se desprender daquele sentimento
para ela começar a viver uma nova vida. Porque ela tem que exemplificar e ver, isso tá me fazendo mal, isso tá fazendo eu perder meu sono, tá tirando a minha paz, tirando o meu sossego. Tem pessoas que estão casadas nesse momento, mas ela vive aquela criança interior. Tá um corpo de um adulto, mas a criança interior tá ali. A criança ferida. A criança ferida. Olha você ver. E como que ela vai ser feliz no casamento? Porque as lembranças do passado vai continuar vivas. Claro, não vamos dizer que a pessoa vai esquecer. É igual esse livro aí, muitas vezes, deles, a ferida, muitas vezes fica a cicatriz. Sim. Mas a cicatriz é um testemunho de superação. Não tem como muitas vezes apagar a cicatriz, dependendo do machucado. Por exemplo, muitas vezes a pessoa não está por fora ferida, mas por dentro ela está. Tem gente que talvez está nos acompanhando agora, ela está chorando, está desesperada, porque ninguém dá atenção para ela. Está acontecendo tantas coisas na vida dela que ela tem medo. Ela tem medo de falar para pessoas erradas, porque ela tem que tomar até cuidado com quem que ela vai se abrir. Porque quando a pessoa ela me procura ajuda no atendimento online, igual eu falo, eu respeito aquilo ali que a pessoa conversa comigo, sigilo. É uma coisa confidencial, né? Então, ela tem que saber com que ela está pedindo ajuda para lá. Depois tem gente que pede ajuda para tanto, igual jornalista. Aquele jornalista de porta de cadeia, com todo respeito. Fica divulgando a vida dela para todo mundo. E eu acho que não é assim. Não é assim que vai fazer ela ser curada. Se abre para todo mundo. E a pessoa se abre com uma pessoa que vai poder ajudar, que vai orientá-la de uma maneira certa para ela superar aqueles traumas. Então, se você, eu vou falar para essa daqui, ó, então se você tá nessa situação, você se identifica com esses traços que ele falou, então fica uma dica, uma orientação do psicanalista. Você fazer esse teste, comprar esse livro, sabe o valor desse livro? Esse livro varia de 35, 40 reais, não é muita coisa. É Ame Como Se Nunca Tivesse Sido Ferido. Ame Como Se Nunca Tivesse Sido Ferido. Compra ele, só digitar no Google Ame Como Se Nunca Tivesse Sido Ferido, vai aparecer esse livro. Várias formas que você possa obter, em modo digital ou fisicamente, comprar para você começar a fazer esse teste. Quando ela começar a ler o livro, já é uma terapia. É uma terapia. Já vai começar a ajudar. Eu li, você tem o Denis, eu peguei esse livro 3 vezes. Cheguei a ler 3 vezes. Eu gosto muito de leitura, mas eu falo do choro. Você fala assim, mas porque quando você tem algo, uma ferramenta, que você naquele momento se conecta àquela história, aquilo ali, você começa a se abrir, aquilo ali começa um processo. Cada ser humano, Denis, tem tempo para ela ser curada. Tem gente que ela se permite ser curada, mas, como fala, eu com tantos traumas que eu passei, eu buscando muita ajuda, porque depende do querendo da pessoa. A pessoa consegue se recuperar mais rápido, quando ela começa a buscar mais conhecimento, fazer terapias. Mas ajuda. Mas se ela ficar trancada, tentando resolver as coisas na força do braço, tentando ficar chorando pelos cantos, porque tem gente que está numa situação hoje que pessoas depressivas tá demais. Vou explorar essa questão aqui agora. Tempo de cura. Essa pessoa busca uma ajuda profissional nessa área, ela está passando por esses problemas. Muitas ouvem, até de atendimento médico normal, faz muitos exames, não acha a causa dos problemas da doença. Ela ouve assim do profissional da medicina, procura ajuda de um psicólogo, psiquiatra, terapeuta, psicanalista. Muita gente ouve isso. Exatamente. Depois de vários exames feitos, depois de muitas consultas médicas, procura ajuda porque eu não tô conseguindo achar. Mas é aquilo que as pessoas que estão ocupando o podcast, elas têm que compreender. Não é 100% do terapeuta. 50% é do terapeuta e 50% é da pessoa. Não vou fazer mágica. Isso não foi mágica que aconteceu. Tudo foi um processo. Porque muitas vezes a pessoa começa a fazer uma terapia
busca ajuda, né, com os profissionais, mas ela tem que entender que ela tem que fazer a parte dela. Porque tem gente que começa as sessões de terapia, vai 2, volta 4, não tem aquela permanência, né? A pessoa tem que ser uma pessoa que tem que continuar perseverando, porque senão como que ela vai alcançar resultado? Não se tem um tempo fixo de cura. Não tem, depende de cliente para cliente, de situação. Não tem como eu prometer uma coisa que tem pessoas que é mal a caixinha de surpresa. Você vai começando a conhecer a história da pessoa, aí tem gente que não conta tudo. Aí com o tempo, e tem gente que você consegue dar alta para ela mais rápido, mas tem pessoas que tem que ser um pouco mais. Essa questão da alta, vou perguntar essa questão da alta. A alta seria falar assim, você não precisa mais de consulta, não precisa mais de tratamento. Olha, seria por exemplo, a pessoa naquele momento ela pode ter outros problemas lá na frente, que ela pode novamente voltar a fazer terapia. Tá entendendo? Não é uma coisa permanente, porque tem muita gente que o profissional dá alta para ela, mas passa alguns meses, ela volta de novo, ou então caso de emergência que surge, e ela quer voltar a fazer. Sobre o mesmo problema ou sobre outros problemas, outros, que muitas vezes, igual a gente fala, tem pessoas que em cada terapia que ela faz, a gente trabalha, por exemplo, em cima da ansiedade. Se eu detectei que a pessoa é muito ansiosa, então vou trabalhar em cima daquilo ali para ajudar ela a vencer. Aí o que acontece? Ela conseguiu, mas por detrás da ansiedade pode ter um outro problema, o medo, pode ter depressão. Então é um pacote. Então, como que eu posso dizer? O ser humano sempre precisa procurar fazer terapia. E nesses últimos tempos agora, Odêncio, a pessoa que faz terapia, que uns anos atrás eu estava comentando com você, que as pessoas acham que eram só pessoas doidas, só pessoas que tinham um transtorno mental que tinha que procurar profissionais para fazer terapia. E graças a Deus, assim, no meu ponto de vista, no geral, as pessoas amadureceram muito, principalmente nesse período da pandemia. As pessoas viram o quanto que é importante ela investir em terapia. O maior investimento que a pessoa pode dar para ela é fazer terapia. Então vamos lá, eu vou aproveitar essas expressões que você usa e vamos deixar bem pontuado. Você falou que é a sua especialidade na psicanálise, transtorno religioso. Então você é uma pessoa cristã. Vamos deixar isso bem pontuado aqui. E vamos trazer um assunto assim, cristão e terapia. Vamos trazer esse assunto aqui, cristão e terapia. Porque se a gente for olhar muitas, não vou dizer religiões, vou dizer só igreja. No geral, né? No geral, muita gente fala que cristão não se faz terapia, cristão não precisa de terapia. A questão de se cristão precisa de terapia é outra coisa. É perturbação de outro mundo, dos espíritos. O que você tem a dizer pra gente? Porque hoje em dia, como você falou, né? Muita gente tem aprendido, tem entendido, tem dado aquela luzinha e mostrado pra ela que não é bem assim. Cristão e terapia, o que você tem a dizer pra nós? Com o tempo fui amadurecendo e fui vendo que realmente é necessário um cristão ele fazer terapia, para ele se conhecer, porque nem tudo é coisa do mundo espiritual. Temos lutas dependendo do credo religioso, né? Com todo respeito às pessoas que estão acompanhando esse podcast, né? Que a gente não está aqui para debater nenhuma religião e dentro seja respeitamos. Tem muita gente que ela tá passando por um trauma religioso tão grande que muitas vezes ela só fica usando aquela frase. Ela tem que olhar para Jesus, mas Jesus quer que ela olhe para ela. Mas pergunta, quem está feliz com Jesus? Né? A pessoa fala que está feliz com ele, mas a pergunta que eu quero fazer, Jesus está feliz com você? Jesus está feliz com você? Porque a gente tem que entender que o fardo de Jesus é leve, é suave, não um fardo pesado. E sobre a questão, continuando nesse tema de cristão e terapia, biblicamente falando, o que temos que pode ajudar? Palavras, versículos,
que se encaixa nessa questão? Olha, se a gente pegar a palavra de Deus, né, que a palavra de Deus é tão inspiradora, né? Muita gente fala assim, onde que está na Bíblia? Mas digamos assim, onde que é a A gente pode ver, por exemplo, a gente pode dar um exemplo assim, de pessoas que, por exemplo, de casos assim, de depressão. Elias, Sim. naquele momento que ele se ausentou, foi se esconder dentro de uma caverna, aquilo ali foi um momento de depressão. seria um homem que tinha enfrentado um exército enorme e mediante aquela situação de uma ameaça de uma mulher, ele se escondeu. Você vê, não era mais o mesmo Elias, quer dizer, até o desejo dele de lutar sumiu, desapareceu. Você vê o que a depressão faz, né? Sim. Agora eu pergunto, Jesus decepcionou essas pessoas? Jesus decepcionou essas pessoas. E tem muitas pessoas que elas têm que entender, seres humanos são falhos, nós não somos perfeitos. Eu não sou perfeito, você não é perfeito, mas ela tem que compreender, Denis, que se ela ficar confiando em seres humanos, ela vai ter decepção. Um detalhe que eu lembrei que agora, tem gente que muitas vezes Deus está tirando ela, tem pessoas que estão no caminho dela, que muitas vezes Deus está até dando um livramento. E muitas vezes a pessoa quer ficar, me presta sua mão fazendo favor, a pessoa quer ficar agarrado naquela amizade ou naquele relacionamento, sendo que naquele momento é o momento dela desprender daquele relacionamento. É um livramento lá na frente. Quantas pessoas que ficou colocando o coração dela nas pessoas que muitas vezes ela casou com uma pessoa que não era para ela ter casado. Hoje ela está cheia de problema no casamento, mas coisas que ela ficou segurando, carente de atenção. E hoje essa pessoa não é feliz. Então, quer dizer, não deve de forma alguma entregar o seu coração a outra pessoa, porque aquela pessoa pode falhar com você. Vai falhar. Vai falhar. E na hora que ela falhar, você está preparado ou preparada? Porque não é fácil não. Quantas pessoas que já te decepcionam? Talvez a lista é enorme. É perder de vista neles. É perder de vista. Ó, você tá com quantos anos? Eu? 29. Ó, pergunte. 20. Tá jovem? Eu só tô com 43. Você não falou no começo, falou agora, né? Foi revelar só agora. Mas a gente é um pouco mais discreto. Mas, ó, tem coisa, tem pessoas que já passaram da minha vida, né? Igual esse livro que a gente já deu a dica para as pessoas. Ali fala muito sobre isso, relacionamento, né? Pessoa que tá machucada, pessoas que talvez ela tá tomando tanto remédio que ela nem sabe qual remédio que ela vai usar mais. Mas tem coisas que ela pode desabafar, colocar para fora, que aquilo ali vai. E voltando a uma pergunta que eu lembrei aqui, aquela questão que você me falou no começo, lembrei dela, gravei aqui. Psicanalista não pode transcrever medicamento, remédio. Não pode. Por quê? Essa é uma das grandes diferenças então, né? Porque você falou que atendeu um paciente que... O psicanalista ele não é regulamentado, né? Então, ainda tem uma lei ainda, mas não pode. Só mesmo quem faz faculdade de medicina que pode receitar medicamento. Tá? Faculdade de medicina, entendeu? Faculdade de medicina. A gente faz terapia, tem nada a ver com o lado da medicina. A gente ajuda no momento de atender, ajudar a pessoa para ela conversar, para ajudar, né? Como falam, uma autoajuda, né? Para ajudar a pessoa. Então, não tem coisa assim, igual eu falei para você alguns minutos atrás, que naquele momento que eu conversei com aquela paciente, ela colocou as coisas tudo organizado dentro da casa dela, ela revelou um segredo, é muito pesado, assim, que eu vou respeitar. Foi a única pessoa que eu consegui se abrir. E aquilo ali, naquele momento, fez a diferença na vida dela. Entendeu? Aqui você não tem barbante, não tem? Barbante? Alguma rolo aí, com rolo de alguma coisa? Tem, não, né? Não. Porque muitas vezes, imagina um rolo. Tipo assim, a gente vai desfazendo aquele nó. A psicanálise vai puxando. Aquele tá tudo ali do bagunça, a gente vai desfazendo, vai puxando. Vai fazendo, se desfaz aqui, ó. Vai puxando, vai desfazendo. E aquilo ali
vai levando a pessoa a organizar a mente dela. Eu acho que faz toda a diferença. Não tenho nada contra a pessoa, um profissional que você tem que seguir as orientações do médico, né? Com certeza. Ninguém deve jamais parar por conta própria. Tanto é que foi o próprio médico que suspendeu, não foi ela, não fui eu, foi o próprio médico, porque é uma coisa que a pessoa tem que ter equilíbrio. Se realmente ela está fazendo uma terapia que o profissional detectou que ela tem que tomar aquele medicamento, então ela tem que tomar, tem que obedecer o profissional, né? Porque ele está avaliando aquela pessoa. E para finalizar, vamos aproveitar, passa pra gente as suas redes sociais, seu contato, se a pessoa quiser marcar, quiser atendimento, consulta. Olha, meu Instagram é o Wellington LL Caldeira, né? Psicanalista, né? Tem o Facebook também, o Wellington Caldeira também, LL Caldeira. E a gente faz também atendimento online para todo canto do mundo. Tem muito material de conteúdo lá na página do Instagram Para ajudar, para auxiliar. tem muitos materiais que nós estamos colocando lá. Cada dia mais a gente está se reinventando, né? Cada vez mais eu vou gravar mais vídeos também, dando dica também para ajudar as pessoas também, que eu acho que isso é muito importante. De livros também, como a gente Indicações de livro também, né? soltamos um aqui, ele vai soltar os Não, vai ser um prazer, né? Essa pessoa que está nos ouvindo, ela conhecer a minha página lá no Instagram, como a sua página também, né? Que até se te soma, né? A união soma, né? A união soma, exatamente. Faz toda a diferença. E tenho certeza que a pessoa vai começar a se reencontrar. Porque tem muitas pessoas, como eu posso dizer, tem o Waze. O Waze, quando você quer chegar num destino, você coloca. Vai ter pessoas que muitas vezes elas não sabem qual destino para cada dia. E como através da psicanálise você se reencontrou profissionalmente falando, Com certeza. vai ajudar essa pessoa a se reencontrar também. Com certeza. Fechado, foi muito bom. Desde o prazer é todo, espero que nós vamos estar em outro podcast. Tem muito tema, né, Duda? Nem para falar tudo, não. Tem muita coisa ainda pra gente abordar, né? Não é só do jeito que é. Eu vou aproveitar essa deixa dele falar de ter muitas coisas, vou falar aqui, ó. Que se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários a sua dúvida, o que você gostaria de perguntar, que na volta dele a gente seleciona esses comentários, essas perguntas, essas dúvidas, essas questões e responde elas ao vivo aqui, tá bom? Então, prazerão. Obrigado, Deus. Até a próxima. Na próxima. Um abraço. Um abraço. Até mais. Tchau.